mim é um prazer muito grande estar aqui, reencontrando o Washington depois de tanto tempo. Também aqui compartilhando essa conversa com o Osmar e especialmente atendendo ao convite de Pinzon, que foi, de certo modo, um convite insistente e que me desassossegou bastante pela provocação do tema e também porque eu não sei muito bem como trazer as questões que podem contribuir para essa discussão. A propósito, a partir de muito do que foi colocado por Washington e por Osmar, já, de certo modo, toca em algumas das questões que eu relacionei assim, para pontuar para vocês, na verdade, não com o propósito de trazer respostas ou trazer uma análise mais consistente, porque realmente não tenho me colocado nesse lugar de pensar, mas o lugar que eu me sinto mesmo é de muito desconforto diante dessas questões, que são questões muito concretas, muito práticas, que envolvem essa presença realmente desafiadora das diferenças concretas nas nossas relações cotidianamente e que compreendem realmente todos esses processos que resultam de fato em muitos comportamentos e desafios para as políticas, não só as políticas públicas, mas as políticas realmente nas micro-relações, né, que a gente constrói no dia a dia. E que trazem também essa presença evidente de lugares privilegiados que até então não tinham sido, pelo menos, sentidos com a ênfase que a gente tem sentido. Eu vou colocar algumas situações e daí a gente vai começando, né? Bom, eu queria só começar dizendo assim, eu estudei antropologia, foi a especialização que eu fiz na época, na UFBA, nos anos de 74, e essa reflexão sobre a diversidade é um elemento que faz parte da minha formação como professora e da minha dedicação ao longo desses anos todos, porque a vida inteira na universidade eu fui professora de antropologia. Entretanto, toda essa experiência acumulada, pensando sobre a diferença, os vários modos de vida, as diversas culturas existentes, pensando a pluralidade cultural, não impede, não me preparou suficientemente para enfrentar algumas situações bem concretas como as seguintes. Nós temos um mundo em transformação, muitos discursos, muitas narrativas diante de nós e, na verdade, temos um universo de problemas que se produzem a partir justamente dessas evidências que nos futucam o tempo inteiro. Só para exemplificar assim, de uma forma bem atual, domingo eu fui assistir um evento até a convite de Pinzon, chamado O Preto no Branco, que era uma apresentação musical na Orla de Juazeiro, onde a pauta indicava toda uma apresentação de artistas locais, poetas, etc., muito na linha da música da bossa nova e outros estilos mais próximos deles.
Quando eu desci do carro, o que me chamou a atenção, existia realmente um movimento acontecendo, um movimento que, em termos de imagem, dava muitos elementos assim para chamar mais gente para aquele lugar especial, privilegiado e tudo mais. Muita gente com as cangas na mão, estirando a canga sobre a grama, ali ao lado do vaporzinho, que fica aqui em Juazeiro, na Orla Nova, e fazendo cenas, selfies e mais selfies e tudo mais, e a música rolando e os poemas lá. Só que quando eu entrei na área, eu não escutava nada, porque tinha um carro de som parado ao lado, com outra galera fazendo realmente um grande paredão com as músicas assim, mas incompatíveis, digamos assim, com aquele lugar, com aquele ambiente, com aquela produção que tinha se proposto a fazer um outro clima, né? E foi o que me motivou aí. Então, ficou um impasse ali, muito evidente. O paredão bem alto aqui, as pessoas estavam super animadas, dançando e cantando, e era tudo assim, as sofrências do mundo inteiro e outras músicas. E eu achando estranho e vendo que lá mais adiante tinha aquela outra roda ali. E chegou, e a polícia lá longe, a polícia estava de camarote, dentro do carro, assistindo, e fica aquela coisa, uma DJ tentando criar o clima, e de vez em quando ela reclamava, e ela, fora Temer, fora paredão, fora... E eu saí dali assim. Quando eu saí, graças a Deus o paredão tinha ido embora, eu ainda consegui ouvir alguns poemas, o clima se restabeleceu naquela outra, digamos assim, naquela outra visão, produzindo uma outra visão da realidade naquele lugar. E aquele grupo do paredão se mandou. Não sei o que houve, não fiquei acompanhando ao pé da letra como seria, o que foi que aconteceu, quem foi lá desmanchar. Mas aí fiquei com essa questão me incomodando. Gente, o que deveria estar ali? A praça é pública, o espaço estava destinado a qualquer pessoa para ocupar aquele lugar, e uma música se acha a melhor música e a outra música, o outro grupo acha que aquela é a melhor maneira de encerrar um domingo à tarde. Então, como resolver? Eu acho que essa é uma questão muito interessante para a gente pensar um pouco o impasse que se reproduz dessa forma sobre outros aspectos, em diferentes contextos, inclusive dentro da própria universidade. E dentro da universidade, algumas situações bem concretas também nos remetem para refletir sobre essa mesma problemática, ou pelo menos uma problemática muito próxima a essa, no cerne da questão, que é como lidar com a diferença. O que fazer com a diferença? Como reagir à diferença? Como organizar a sociedade com a diferença? Eu acho que esse é um grande desafio para a gente. Pensar realmente sobre todas essas coisas. A gente vê, vez por outra, nas discussões sobre TCCs, produções literárias que são realizadas no âmbito acadêmico, vez por outra, aquelas coisas. Os alunos escrevem assim, os alunos escrevem assado. Existe um formato para o trabalho a ser apresentado, uma estrutura definida para você apresentar um trabalho, uma monografia. Como lidar com isso? O que faz parte do que nós identificamos como revisão literária deve ser colocado nesse lugar e não naquele. Como lidar com esses formatos, com a linguagem, com os conteúdos mesmo dos trabalhos que a gente produz. Há, sem dúvida, uma regra, há uma norma, mas há toda uma realidade que
se produz, inclusive, como princípio, no sentido realmente de ser a origem de tudo, que é a experiência concreta das pessoas, e que eu acredito que não cabe necessariamente dentro das normas que estão dadas. Então, que norma a gente vai produzir? Porque é possível viver sem norma? Como conviver com essas questões? Passando na cidade de Juazeiro, nas calçadas, a gente vê todos os dias assim, um prédio que vai se edificando ao modo e dentro das possibilidades concretas dos cidadãos, né, de tocarem aquela construção. Então se coloca batente no lugar que não é para ter batente, se projeta muitas vezes o primeiro andar para frente do prédio, e não só são as pessoas tidas como desinformadas, são as pessoas informadas mesmo, que por seus interesses particulares, colocados acima de quaisquer outros interesses, simplesmente desconsideram que existe minimamente uma necessidade para todos nós de transitar pelas calçadas e não esbarrar naquelas coisas, né, que se colocam aí para nos desafiar. Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos porque alguns deles, realmente, eu acho que eles desorganizam a nossa vida, e todos eles têm na sua base uma questão que é muito séria, que é assim, bom, existem diferentes modos de pensar e realizar, né, o cotidiano, diariamente, e a gente compartilha, até quando a gente não diz não, mas fica calado, a gente está compartilhando com esses modos de se estabelecer, e essas coisas vão se institucionalizando e vão realmente criando muitos transtornos, desconfortos e outras coisas mais. Então eu não pensei nas conturbações em termos de uma política nacional, eu estou pensando nessas conturbações que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas relações mais simples, que são essas relações que vão definindo o rumo das coisas, por onde eu acredito que haja, inclusive, que a gente encontra fôlego para enfrentar todos esses desmandos que vêm de um outro nível, né? de outro plano dessa superestrutura aí da realidade da qual estamos falando. Então, com isso, eu queria acrescentar mais 2 exemplos e eu encerro a minha fala, porque eu acredito que a discussão pode ser até muito mais interessante do que qualquer outra coisa que eu possa dizer a propósito disso. Eu prometi a Crisóstomo, eu não ia falar em conceito, porque eu estou agora no momento que eu estou querendo realmente perceber como todas essas teorizações que a gente faz a propósito das experiências de vida rebatem de alguma maneira, interferem de alguma maneira, encontram sentido de alguma maneira naquilo ou naquelas teorias que estão se produzindo no cotidiano. Porque existe essa produção de teorias também digamos assim, nessa instância que é a do cotidiano, que a gente encontra soluções para tudo. Cada um encontra individualmente ou coletivamente. E tem prevalecido a individualidade, do meu ponto de vista, na maneira de encontrar essas soluções para a vida. Então, outro dia, nós estávamos aqui no departamento, na discussão, inclusive, sobre a eleição da reitoria, e um dos estudantes, ele pediu a palavra e colocou uma questão que me fez pensar bastante. Eu até imediatamente compartilhei ali com a colega Carla. Assim, mas nessa mesma linha de eu não me senti com competência de enfrentar a situação e
compartilhei com Carla a minha inquietação. Ele é estudante, ele é indígena, é uma pessoa super importante para nós, promoveu um evento muito rico aqui no departamento, mas ele fez uma provocação à chapa sobre o seguinte: como as residências estudantis vão abrigar as práticas ritualísticas indígenas. Porque, segundo ele, isso precisaria ser resolvido pelo reitor pretendente, ou pelos reitores que estão aí pretendendo a reitoria na próxima gestão. E aí eu saí assim, gente, e mais, assim, como que a gente pode ter atividades frequentes dentro da universidade se eu não posso participar dos rituais de ancestralidade do meu povo quando eles estão fazendo esses rituais, porque eu estou cheio de trabalho na universidade. Aí eu disse, gente, como que a gente vai viver nesse mundo? Porque antigamente, e eu estou falando antigamente, não é da pré-história não, é antigamente porque eu já tenho muitos anos então, né? E eu me lembro do enfrentamento que nós tivemos sobre a questão dos alunos evangélicos adventistas com a aula ao sábado. E como nós lidamos com aquela situação, e aí diante de uma solicitação ou de um questionamento desse tipo, eu realmente fiquei revendo todo esse histórico, né? Então eu acho que é muito importante a gente discutir a diferença e considerar, inclusive, as observações que foram pontuadas aqui pelos colegas que me antecederam, para que a gente possa discutir realmente, compreender melhor essa pluralidade, o que ela significa em termos sociais, e a gente possa pensar, inclusive, sobre uma questão que é muito importante e que é muito presente nas falas, não sei se apenas por uma questão de retórica, mas que é muito presente, que é identidade. Como nós nos construímos com certas instituições, com certos valores, com um certo olhar para as coisas, com um determinado modo de pensar, que na verdade é um modo de conhecer, é um método de conhecimento, e de repente, diante de uma série de situações diversas e com essa questão do politicamente correto, diante das quais a gente não pode nem manifestar que está achando estranho, como é que a gente fica? Eu acho que essa é uma questão que realmente a gente precisa enfrentar. E foi por isso que eu achei que poderia trazer alguma coisa para a gente pensar aqui, atendendo aí ao convite de Bizó. Peço desculpas se não foi bem na linha que se esperava, uma discussão como essa, mas eu estou... Nós repetimos no Brasil frases do tipo: o Brasil é uma desgraça, esse país é uma desgraça, o que lhe salva é seu povo. E eu achei um luxo paraláctico. Como é que um país pode ser tão desgraçado com um povo tão maravilhoso? Significa que nós temos por hábito construir essa mitificação de nós mesmos, como uma espécie de autoenganação também, como uma espécie de desculpa permanente, para não nos enfrentarmos e nos problematizarmos mais. E vou trazer uma questão muito mais específica para a coisa do semiárido. Nós também construímos imagens muito boas. Semana passada tivemos uma mesa sobre canudos aqui, em que nós começamos a construir também um mito bom sobre Canudos, um mito bom sobre Conselheiro, um mito bom do Paraíso Perdido. Nós temos uma facilidade de construir esses mitos bons, em vez de problematizar aquela situação e tirar lições daquilo. Nós tratamos a identidade nordestina em função, talvez, de um preconceito construído de fora e de dentro também, que nós alimentamos,
também construímos o mito bom da identidade nordestina. E nos apegamos aos fetiches culturais, né? Às caricaturas, para poder justificar essa imagem do mito bom. A gente não tem a menor habilidade de problematização e de autoproblematização. Quando a gente quer problematizar uma coisa, ou você é empurrado para um lado, ou empurrado para outro. Frases como essa que você disse agora sobre as identidades, correm o risco de me empurrar para a direita rapidamente. Vou lembrar que as grandes confusões dos últimos dias foi xingar Chico Buarque por conta de uma letra de música em que ele diz: "Vou largar mulher e filho para lhe acompanhar". Foi xingar Ney Matogrosso porque disse que ele nunca se sentiu gay. Foi a polêmica do turbante, da apropriação cultural, de que branco não pode usar turbante, etc, etc. Foi comemorar o espancamento da professora porque ela era contra a redução da maioridade penal. Este é o mundo. E no interior deste mundo, não é só a direita que se fasticiza. No interior dos diversos campos que nos separam, porque agora eu participei em 2014 da CONAB, da Conferência Nacional de Educação, exatamente no GT da Diversidade, e eu achei que a gente ia começar a Terceira Guerra Mundial ali, pela impossibilidade da gente administrar a nossa diversidade. Mas tem um maluco, meu amigo de Salvador, que disse que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer por causa de fofoca. E eu acredito nele. Acho que ele tem razão. Bom, a ideia da mesa era essa. Acho que nós temos também convertido a necessidade de luta em uma necessidade de performance de luta, de uma simulação da luta, tanto que nós acreditamos que apenas dizendo não vai ter golpe, a gente conseguiria barrar o golpe. Né? Então eu acho que, de fato, acho que o efeito manada é uma coisa real, que muitos de nós se aprisiona regimes discursivos que nós vamos nos filiando e parece que fica impossível de pensar uma coisa diferente daquilo que está na ordem do regime discursivo ao qual a gente está filiado. Aqui na universidade isso é muito comum. Então a ideia da mesa era para poder dar uma balançada nesses temas. Claro que eles só foram arrepiados aqui, eles foram apenas arrepiados. Mas eu tenho muita vontade de continuar problematizando isso, e quem quiser continuar problematizando essas coisas, a gente continua. A gente pode até abolir o nome Paralax, que eu sobretudo acho de uma sonoridade formidável, Paralax. Mas eu queria agradecer a vocês, queria dizer que o segundo crime que o Washington cometeu nessa mesa foi ficar fazendo desenhozinho de mulher pelada para dar pra gente. Me deu uma aqui, ó. Eu adorei. Tem um pênis aqui também no meio, porque eu não vi ainda, né? É um olhar seletivo. Muito obrigado, gente. Era isso que a gente ia para provocar. Obrigado. Vamos parar, senão a gente viabiliza outra vez.